Capítulo 6 – O confronto. O dia seguinte foi marcado por uma expectativa crescente. Marcos sabia que precisava encontrar Marina para discutir o futuro deles, mas estava ansioso ou consumido. A decisão que tomariam poderia mudar suas vidas para sempre, e essa ideia o deixava inquieto. Ele passou a manhã tentando se concentrar no trabalho, mas a mente sempre voltava para o mesmo ponto, o que ele realmente queria. Quando o relógio finalmente marcou o fim do expediente, ele saiu do escritório apressado, o coração batendo forte. O local do encontro era um parque tranquilo, longe da cidade, onde pudessem conversar sem serem interrompidos. Ao chegar, Marcos respirou fundo, tentando enganar os nervos. A brisa leve e o som das folhas ao vento eram uma tentativa de conforto, mas a tensão era palpável. Marina chegou poucos minutos depois, com uma expressão séria no rosto. Assim que a viu, uma onda de emoções tomou conta dele, mas ele sabia que precisava ser forte. Oi, ele disse, tentando sorrir, mas a preocupação em seus olhos não estava despercebida. Oi, ela respondeu, em voz baixa. Você está bem? Não tenho certeza. Precisamos conversar, ele disse, decidindo que era hora de ser honesto. Eles se sentaram em um banco, e um silêncio pesado se instalou entre eles. Eu não quero que isso se torne um fardo para você, começou Marina, olhando para suas mãos. Se isso está afetando sua vida, precisamos reconsiderar tudo. Marcos sentiu uma pontada de dor ao ouvir suas palavras. Não é isso que eu quero. Eu gosto de você, e não posso simplesmente ignorar o que sentimos. Mas a pressão está aumentando. Estou preocupado com a Ana, com o nosso trabalho. Alguém descobriu? Eu sinto a mesma coisa. Todos os dias tenho a sensação de que estamos vivendo em uma mentira, Marina confessou, suas palavras transmitiam emoção. Mas não posso deixar você ir. Não posso perder você. A sinceridade dela ressoou em seu coração, mas uma dúvida ainda pairava sobre eles. E se a Ana descobrir? O que isso vai fazer com a nossa vida, com a sua? Eu não quero causar dor a ninguém. Marina suspirou, frustrada. Nós estamos causando dor, Marcos. A dor de não sermos honestos com nós mesmos e com as pessoas que amamos. Não podemos continuar assim. Ele sentiu o peso da verdade em suas palavras. Você tem razão. Mas eu não sei como sair dessa situação. Não sei como terminar o que temos sem me sentir magoado por machucar você. E se fizermos isso juntos? Se decidirmos ser honestos, não importa o que aconteça? Marina sugeriu, seu olhar estava direto. A ideia de abrir a mão do segredo encheu Marcos de medo, mas também de uma esperança inesperada. Você está dizendo que devemos contar tudo para Ana? Para sua família? Não necessariamente tudo de uma vez, mas precisamos começar a ser verdadeiros. Não podemos viver nessa mentira, ela respondeu, a determinação em sua voz ajudando-o a ver uma saída possível. A conversa continuou, e eles discutiram diversas possibilidades. O peso da culpa e da pressão que ambos sentiram começou a se dissipar lentamente à medida que falavam. Eles decidiram que precisavam de um plano para lidar com a situação, algo que os ajudasse a encontrar um equilíbrio entre seus sentimentos e suas responsabilidades. Podemos nos encontrar com um terapeuta, talvez, sugeriu Marina. Alguém que possa nos ajudar a entender melhor nossas emoções e o que devemos fazer a seguir. Isso faz sentido, Marcos concluiu, sentindo que a ideia poderia ser um passo positivo. Mas ainda assim, precisamos ser cautelosos. Qualquer passo em falso pode nos levar a um colapso. Eu sei. Mas não podemos deixar que o medo nos paralise, ela insistiu, com voz firme. Precisamos enfrentar isso de frente. Enquanto a conversa continuava, uma sensação de rompimento começou a se instalar entre eles. A ideia de se abrir e buscar ajuda parecia um caminho mais viável para manter o segredo. No entanto, a decisão de procurar a verdade não era fácil. Marcos sabia que, ao fazer isso, também teria que enfrentar as consequências de suas ações. E, como ele se deu conta, a vida nunca seria a mesma novamente.
Naquela noite, enquanto voltava para casa, Marcos sentiu uma mistura de esperança e medo. Ele sabia que a conversa com Marina tinha sido um passo importante, mas o que estava por vir ainda era incerto. A pressão estava longe de desaparecer, mas a ideia de enfrentar a verdade ao lado de Marina o deixava um pouco mais calmo. Quando chegou em casa, Ana recebeu com um sorriso. Como foi seu dia? Ela disse, enquanto ele se esforçava para não deixar transparecer o que realmente estava sentindo. Foi um dia longo, mas produtivo, ele respondeu, tentando subir normalmente. E você? Como foi seu dia? Oh, você sabe, apenas a rotina. Estou pensando em fazer algo especial para nós neste fim de semana. Que tal um jantar em família? Ana sugeriu, sua expressão cheia de entusiasmo. Marcos hesitou. A ideia de ter um jantar em família parecia ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Ele não queria ser desonesto, mas também não queria machucar Ana. Claro, isso é ótimo, ele respondeu, forçando um sorriso. Enquanto a noite avançava, Marcos se sentou em sua cama, o peso das decisões pairando sobre ele. Ele sabia que precisava agir rapidamente, mas ainda não tinha certeza de como fazer isso sem causar a todos os envolvidos. Na manhã seguinte, a rotina começou como de costume, mas a preocupação de Marcos era palpável. Ele decidiu conversar com Marina e discutir seu próximo movimento. O encontro no parque havia sido um passo, mas agora eles precisavam de um plano claro. Durante o dia, os e-mails e as reuniões se acumularam, mas a mente de Marcos estava distante. Ele se perdeu em pensamentos sobre como lidar com a situação e o que dizer a Ana. O dilema o consumia, a ideia de ferir aqueles que amava ou deixava angustiado. Finalmente, no final do dia, Marcos enviou uma mensagem para Marina: precisamos nos encontrar para discutir o que vem a seguir. Isso está me consumindo. A resposta dela não demorou a chegar. Concordo. Vamos nos encontrar mais tarde? Precisamos de um plano. A decisão foi tomada. Eles precisarão enfrentar a situação de frente e decidir o que fazer a seguir. O peso da incerteza ainda estava presente, mas agora havia também uma faísca de esperança. Quando eles retornaram naquela noite, as emoções estavam à flor da pele. Precisamos ser honestos, disse Marcos, a determinação em sua voz. Não podemos mais viver assim. Marina concordou, e juntos, eles se prepararam para enfrentar a verdade que ainda estava por vir. O confronto com seus sentimentos e com a realidade se aproximava, e ambos estavam prontos para enfrentar o que o futuro lhes reservava. Continua.